comigo, eu tenho certeza que ela falará fortemente ao seu coração nesta noite. Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos sustentou com tuas mãos fortes e poderosas. Neste momento, Pai, eu te peço que o Senhor, assim como ministraste ao meu coração a tua palavra, que o Senhor possa ministrar a quem está do outro lado neste momento. Não importa a distância que nós estamos vivendo, o que importa é que o nosso propósito é glorificar, é exaltar, é enaltecer o nome do Senhor e tentar viver segundo os teus preceitos, segundo a tua vontade. Neste momento, Deus, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz através da tua palavra. Através daquilo, ó Pai, que o Senhor tem ministrado aos nossos corações ao longo dessa vida e que neste momento nós estaremos pedindo a Deus que fale a cada coração, assim como tu tem falado conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que entrou mais algumas pessoas aí e eu estava orando, mas eu quero agradecer a todos que estão conosco neste momento, né? E dizer a você que você não escolheu um lugar para estar. Deus proporcionou neste momento estarmos juntos e falarmos do teu amor, da tua graça, das tuas consolações, daquilo que realmente o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Neste momento, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus aí onde você está. Eu estou aqui na minha casa, com minha família, e tenho certeza também que você está na sua, né? Ou talvez está no trabalho, quem trabalha talvez por escala. Mas neste momento, vamos parar um pouquinho. E o tema de hoje, né, ele é um tema talvez um pouco complexo, porque depende muito de crença, de acreditar, mas nós acreditamos na palavra de Deus. E aí, por que dizer que o divórcio ele está fora do plano original? Porque nós pensamos assim, porque realmente nós, desde a minha pouca idade ainda, eu não sou muito velho, mas eu tenho esse pensamento comigo, porque creio que Deus, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e a vontade de Deus, lá em Gênesis foi o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ponto. Deus, ele cria realmente, ele forma a mulher para ser uma auxiliadora que ande lado a lado com o seu esposo, para que juntos possam crescer, prosperar, ter filhos. E aí nós vamos ver que após o pecado, as coisas elas estão num rumo um pouquinho diferente. E aí eu gostaria de estar lendo com você neste momento Malaquias 2, o versículo 15 e o versículo 16, ele vai trazer base para o nosso tema, que diz que o divórcio ele está fora realmente do plano original de Deus para a humanidade, né? Se você entrar aí, talvez eu não citei o seu nome, é porque muitas vezes a gente se preocupa em estar citando e perde um pouquinho do raciocínio. Então, eu quero dizer que você que está conosco aqui nessa live, que você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe, e nós estaremos seguindo segundo a vontade do Senhor, né? Quem está com sua Bíblia aí em casa, vamos abrir em Malaquias 2, o versículo 15 e 16, diz assim: não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Amém? Então a palavra do Senhor, ela traz com muita clareza o que? Deus odeia o divórcio.
né? E aí nós vamos observar que o divórcio, ele precisa estar afastado dos nossos lares, né? Eu sempre comento com Crisnanda aqui em casa que a palavra separação, a palavra divórcio, ela não pode estar frequentando os nossos lares. Por quê? Porque não é uma palavra de paz, não é uma palavra de alegria, não é uma palavra de satisfação, é uma palavra de tristeza, né? Tanto é que em Mateus 12, 25 diz que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, nesse interim, nós pensamos e acreditamos, como diz a palavra de Deus, que Deus, ele odeia o divórcio. Logo, o divórcio, ele está fora do plano original. Logo, ele está fora do que Deus, ele planejou para a sua vida, ele planejou para a minha vida, ele planejou para a humanidade. E aí, nós vamos ver que Mateus também, 19, ele traz algumas revelações para as nossas vidas, concernente ao que nós estamos querendo dizer. Está lá em Mateus 19, versículo 3 a 6, diz assim: alguns fariseus chegaram perto dele, de Jesus, e querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo, o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Assim, já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, a palavra do Senhor, ela nos deixa com muita clareza que o divórcio realmente está fora do plano original. Ele está fora do plano original do Senhor para a humanidade. Mas aí, talvez você pode estar se perguntando, ou deseja nos perguntar algo da seguinte natureza: sim, e eu sou obrigado a ficar casado sem estar feliz, sem estar satisfeito, passando por várias dificuldades no casamento? Eu diria que tudo tem conserto, né? Nós sabemos, outro dia mesmo eu conversando com um pastor amigo, ele disse: olha, Júnior, eu sei que o que você pensa como casamento é positivo, mas às vezes as pessoas não podem estar abraçando o porco espinho. Ele usou isso. Mas nós precisamos pensar que casamento é uma forma de relacionamento de Deus com o homem. E não foi o homem que projetou, que inventou o casamento. E sim, Deus, em sua infinita sabedoria e amor pelo homem. Mas muitas vezes as coisas não andam bem. E aí se chega a um divórcio, muitas vezes, por coisas banais, né? Eu anotei algumas coisas aqui e é bom eu pontuar para não dizer assim: o divórcio não existe. Não, ele pode até existir, mas pensando da seguinte forma: o divórcio deve ser visto como uma porta de emergência, nunca como uma porta de saída. O divórcio, ele deve ser visto, né, como uma porta de emergência e nunca como uma porta de saída. Porque muitas vezes nós usamos como porta de saída. Não está dando certo, separa. Não está dando certo, separa. E muitas vezes nós estamos contrário à vontade do Senhor, né? Tanto investimento nós fazemos nos estudos, nós fazemos na empresa, no curso A, no curso B, mas quanto nós temos investido no projeto de Deus para a humanidade? Todos nós sabemos que uma família bem estruturada é uma sociedade bem estruturada, é uma igreja bem estruturada. O mundo, ele se faz estruturado por famílias que têm estrutura. E muitas vezes nós estamos deixando isso de lado. Nós estamos realmente
banalizando aquilo que Deus criou de melhor. Hoje, nos dias atuais, existe uma total banalização de uma instituição chamada sagrada, que é a nossa família, né? As pessoas banalizam realmente, e nós estamos colhendo derrotas enormes por essas questões. Eu peguei algum dado do IBGE e o divórcio ele foi instituído no Brasil em 1977. De 1984 a 2007, nós tivemos um aumento no Brasil de 200%. De 2010 a 2019, nós tivemos um aumento de 160% nos números de divórcio que aconteceram em nosso país. Fora aqueles que terminaram bem antes de começar, que são pessoas que muitas vezes foram casadas juntadas, não foram casadas no papel, se separaram e estão aí mundo afora, a gente não sabe o que aconteceu. Mas o IBGE, ele traz esses dados para nós, é uma instituição de pesquisa, ele traz esses dados para nós e nós cristãos precisamos olhar para isso com muita tristeza, com muita dor, com muita lágrima. Porque toda família desestruturada, Satanás está satisfeito, né? Nós não podemos imaginar o projeto arquitetônico que Satanás tem para destruir as nossas vidas, a vida dos nossos entes queridos, a vida da nossa família. Então, todas as vezes que eu, Júnior, olho para um casal que está se separando, meu coração fica muito triste, porque eu estou vendo ali, né, sonhos sendo destruídos. Então, eu observo que o plano original de Deus é que as pessoas vivam o céu em sua casa. E na próxima live que eu fizer, eu vou falar sobre isso. Céu em casa. Porque isso existe, né? Mas a live de hoje, nós estaremos trabalhando um pouquinho, né, nas consequências que as separações mundo afora têm trazido para os nossos lares, para as nossas escolas, para as empresas que trabalhamos, para a sociedade no mundo geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós, seres humanos, decidimos desafiar alguma lei, por exemplo, porque todo mundo ele é regido por leis, né? Existem as leis de trânsito, existem as leis políticas, e o mundo ele é regido por lei. Mas existe também a lei espiritual. Deus também trabalha em regime de lei. E nós observamos que todas as vezes que nós quebramos algum mandamento, alguma lei, por exemplo, se eu, Júnior, decidir quebrar a lei da gravidade, estou aqui em casa no primeiro andar, decido pular até o térreo, eu vou me machucar. Se eu me jogar do 15º andar de um lugar, é bem provável eu não suportar o impacto e morrer. Então eu desafiei a lei da gravidade e sofri o dano, né? Mas suponhamos que o motorista de Uber, talvez de aplicativo, ele decida quebrar as leis de trânsito. E todo sinal vermelho ele passa. E existe um radar informando que é 80 km por hora. Ele passa, a conta vai chegar. Ele desafiou uma lei e ele vai pagar por aquilo. Nós também, a mesma coisa, né? Então, não adianta o ser humano pensar que ele vai desobedecer uma ordem do Criador e que nada irá te acontecer, porque a conta ela virá. Por quê? Porque nós decidimos andar em desacordo dos princípios da palavra de Deus. E aí, nós decidimos então, e temos esses números que eu acabei de te passar, né? Que nós temos ali de 84 a 2007, 200% no aumento de separações. Nós temos do ano de 2010 a 2019, nós temos aí mais 160%. E aí nós
estamos observando que realmente as pessoas banalizaram o casamento, banalizaram a família e decidem caminhar por essa trilha. Nós vamos ver que a conta ela já chegou. Ela já chegou, né? E a primeira coisa que nós observamos das consequências de uma separação, de um divórcio, é o luto, a morte de uma vida, né? O texto de Malaquias, ele deixa muito bem claro. Essa Bíblia é uma Bíblia na tradução nova. Ela diz assim, ó: não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito, e o que é que Deus quer dele? Que tenham filhos e que sejam dedicados a Deus. Quando um casal decide se separar, nasce ali uma vida, nasce ali um novo ser que irá fazer a vontade de Deus, que irá multiplicar, que irá crescer, que irá prosperar, que também será, né, canal de bênção na vida das pessoas, principalmente na vida dos seus entes queridos, dos filhos. E aí nós vamos ver que quando aquilo se desfaz, que quando aquele casamento ele entra em ruína, a primeira coisa que nós podemos observar é o luto, é a morte. Porque ali morre uma vida, ali morre também uma família, ali morre também os sonhos que foram para aquele altar de igreja ou para aquele cartório. Não importa, não importa. A morte, ela é eminente. Em uma separação existe a morte. Por quê? Porque ali tudo se desfaz pelo homem, pela vontade do homem, pela dureza do seu coração e por diversas questões que poderiam ser administradas em Cristo Jesus, com um bom diálogo, com oração, com leitura da palavra de Deus, né? Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, outro dia não, tem bastante tempo, né? Mas eu guardei, que disse que o casamento ele precisa ser um triângulo amoroso, aonde eu estou de um lado, minha esposa está do outro e Jesus Cristo está no meio dessa relação para que ela possa prosperar, para que ela possa crescer, para que ela possa produzir frutos, né? E não morte, mas ela pode produzir vida. O casamento, ele existe, a família, ela existe para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos prazer, né? E aí muitas vezes nós caímos na situação de tristeza, de choro. Por quê? Porque tudo se acaba. O luto é pela morte de uma vida que ela é interrompida, talvez ainda com poucos dias de relacionamento. Mas o que nós queremos dizer é que, além do luto, a segunda coisa que nós podemos observar quando se encerra um casamento abruptamente são os traumas, né? São os traumas. Traumatiza a vida de todos os envolvidos. Porém, esses traumas, eles alcançam mais a vida dos filhos. Ele alcança mais a vida dos filhos, né? E os psicólogos de plantão aí podem dizer com muita clareza quantas crianças, adolescentes, jovens, mulheres que têm enfrentado filas e mais filas de consultório porque não consegue se encontrar, porque tem um trauma, porque tem uma dor no peito que não acaba nunca. Outro dia eu observei uma coisa com muita clareza. Uma pessoa chegou no nosso espaço e aí ela pegou a conversar com uma senhora mais velha, uma pastora, e aí eu observei com muita clareza. Na hora que ela disse assim, olha, quando eu estava na barriga de minha mãe, meu pai abandonou minha mãe. E o olho dela encheu de lágrima. É uma mocinha com 17 anos. Então, o que nós temos notado? Isso gera resultado negativo, que alcança muitas pessoas. Então nós temos que, muitas vezes, blindar a nossa casa contra as astúcias ciladas do inimigo.
E é nessa direção é que nós pensamos, agimos e procuramos caminhar as nossas vidas. Mas a terceira consequência que uma separação ela nos traz são que o relacionamento com o ex, ele jamais termina. Sabe por quê? Porque tem filhos. E aí, esse vínculo, ele nos acompanha. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos. Por quê? Porque foi algo que foi desfeito. Porque foi algo que realmente foi contrário à vontade de Deus. E aí nós precisamos compreender que o relacionamento com o ex, ele sempre vai existir. Em quarto lugar, ele diz que existe também um estresse financeiro muito grande. Uma separação, ela custa muito caro. Para todos os envolvidos, psicologicamente falando, financeiramente falando. E aí, se você pegar, né, e observar, não existe nada de um ponto positivo, né, de um ponto positivo nessas questões. Lógico, claro, eu vou repetir, existem situações que não tem jeito, né, são a saída de emergência que nós temos, mas ainda assim, Deus, ele pode intervir em um relacionamento conturbado, em um relacionamento cheio de dificuldade, e nós podemos afirmar que a glória da segunda casa é melhor do que da primeira. Mas em quinto lugar, e que deve ter uma grande importância em nossas vidas, são os problemas emocionais que uma separação ela traz na vida das pessoas, principalmente na vida dos filhos. Os problemas emocionais, né? E quem é psicólogo aí sabe do que eu estou dizendo. E aí você vai ver pessoas com medo, você vai ver crianças inseguras, você vai ver crianças ansiosas, você vai ver adolescentes depressivos, você vai ver mães, pais com síndrome do pânico. Por que a depressão, que o síndrome do pânico, que a ansiedade, ela está tão atual nos nossos dias? Nós precisamos parar, nós precisamos pensar, será que no passado não tinha? Tinha sim, mas os casamentos eram diferentes. As crianças cresciam com segurança. As crianças não tinham aparato de coisas que nós temos hoje. Mas talvez aquele relacionamento não era aquilo tudo. Mas ainda assim você podia observar uma mãe, um pai, uma família bem estruturada. E aí não tinha esse tanto de caso de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Eu fiz uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas que têm essas doenças psicossomáticas. E nós vamos ver aproximadamente 6% da população do Brasil tem síndrome do pânico, ou depressão, ou ansiedade, ou medo, ou é insegura, frequenta os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E quando você vai fazer um estudo, quando você vai estudar, né, a causa, você vai observar que a grande maioria, claro e evidente que não são todos, está lá dentro de casa. Está lá em um lar desfeito, está lá em um lar conturbado, está lá em um lar cheio de dificuldade. E aí nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Nós não podemos agir como se nada tivesse acontecendo, né? Aqui eu peguei um dado atual. 1 em cada 3 casamentos no Brasil termina em divórcio. É um número grande.
E nós estamos vivendo ainda na primeira geração da banalização do casamento, da banalização da família. E daqui 10 anos, e daqui 20 anos. Então nós, servos de Deus, que temos a palavra do Senhor como manual de regra de fé e prática, nós precisamos aplicar. Nós precisamos agir antecipadamente para que nossos filhos eles sejam luz do mundo, sal da terra. E eles só serão através de uma base familiar. Eles só serão pessoas que estarão no mundo aí cheio de dificuldade, mas estarão curados, porque ele encontra um pai e uma mãe, servos do Senhor, que se amem, que pratiquem o amor dentro de sua casa. Eles não serão crianças medrosas, inseguras, ansiosas. Não, eles serão crianças saradas, lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Mas primeiro, eu como pai, Crisnanda como mãe, tem que dar um excelente testemunho de vida, para que eles cresçam observando que em um lar onde existe amor, onde existe paz, existem crianças saradas, existem crianças que são bênção, existem crianças que não têm ansiedade, que não têm medo. Então, nós precisamos parar e pensar aonde realmente nós estamos querendo chegar. Para onde nós estamos caminhando. Né? Os números, não é da Bíblia não, os números do IBGE, pode fazer uma pesquisa. Observe quantas pessoas tiraram as suas vidas aos anos atrás, quantos suicídios aconteceram. E aí você começa a estudar. Eu trabalhei em um projeto lá no bairro Vista Alegre e eu percebi ali com muita clareza, né, filhos realmente abandonados, vivendo miseravelmente, não de comida, de pão, mas de afeto, de amor, de carinho, de abraço, de pai, de mãe. O mundo, ele precisa de pai e de mãe. O mundo, ele precisa de abraço, de carinho, de leitura da palavra. A verdade o mundo, nós precisamos do Senhor e precisamos seguir as suas orientações, né? Até é um tema bastante complicado, divórcio, fora do plano original. Mas nós vamos observar que todas as vezes que a humanidade ela caminha fora dos parâmetros do Senhor, ela sofre com as suas escolhas. O povo, nós escolhemos. Larga hoje, separa amanhã, casa com outro aqui, casa com outro acolá e vamos vivendo. Mas a conta, ela chega. Ela chega. O pastor Luciano está dizendo ali que as maiores vítimas do divórcio são os filhos. Exatamente. Essa geração que nós estamos vivendo, ela é a geração que está colhendo as escolhas do passado. E nós, como servos de Deus, como sal da terra e luz do mundo, não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo. Precisamos urgentemente, né? Independente de pandemia ou não, né? Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade nenhuma com essa pandemia, que eu adoro estar em minha casa. Eu não gosto realmente de sair. Para mim, né? Eu tenho uma máxima comigo: o melhor lugar para eu estar é a minha casa, junto com meus filhos, junto com a minha esposa. Então, esse problema de passar o dia todo aqui ou não, eu não tenho, né? Mas nós precisamos pensar sobre isso, sobre os problemas, as consequências que um divórcio ele traz na vida do indivíduo. Amanhã, esses indivíduos aqui, que são medrosos, que são inseguros,
que são ansiosos, que têm depressão, que têm síndrome do pânico, eles estarão constituindo um novo relacionamento. E aí, como será esse relacionamento? Né? Qual será o futuro dessa humanidade que está colhendo agora? Ainda está um pouquinho. Né? Nós temos aí, de 77 para cá, nós temos aproximadamente 43 anos, se não me falha a memória. São 43 anos só, é pouco tempo. E quando se dobrar, daqui a 86 anos, né? Eu tenho um filho com 3. Né? Eu tenho um filho com 3. Daqui a 43 anos, ele está com 48 anos. Então, é hora da igreja, ela pensar, nós como servos de Deus, pensar que nós precisamos investir muito, mas muito mesmo, na família, que é o bem mais precioso que nós temos. Eu tenho que investir com todas as minhas forças, eu tenho que investir com todo o meu cuidado, eu tenho que investir com toda a minha garra, com todo o meu zelo para essa família. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso voltar atrás e pensar nisso. Mas ainda tem só 3 tópicozinhos aqui, bastante rápido, que diz que a consequência também de um divórcio é que a pessoa que se divorciou uma vez, ela tem 66% de chance de se divorciar do segundo casamento. E pasmem, ela tem 93% de se divorciar do terceiro casamento. Então, nós não podemos caminhar por essa trilha. Não. Nós precisamos pedir a Deus para nos orientar, para que nós possamos fazer o melhor. Mas em último lugar, nós vamos ver que também a consequência de uma separação é a solidão. Por quê? Porque muitas vezes passa aqui, troca por lá, daqui a pouco está com 60, 70 anos, está sozinho, está abandonado. Muitas vezes o filho não quer, muitas vezes a filha não quer, muitas vezes. E aí vem a solidão. Por quê? Porque a solidão, ela acompanha aqueles que foram negligentes no passado, aqueles que abandonaram, aqueles que deixaram para trás, muitas vezes, seus filhos, suas filhas. E a lei da semeadura, ela é certa. Eu planto hoje e colho amanhã. Né? O pastor Hernandes Josué Gonçalves, em uma de suas mensagens há poucos dias, ele disse que conheceu um homem que não comemorava o seu dia de casamento, o seu dia de aniversário, porque o seu pai abandonou a sua família no dia que ele fazia aniversário. Então esse filho cuidará desse pai na sua velhice? O correto é, porque eu não posso pagar com a mesma moeda, mas geralmente as pessoas não fazem. Então a solidão, ela acompanha também aqueles que caminham contra a vontade do Senhor. Aqueles que caminham em desacordo ao que diz as Escrituras Sagradas. Aqueles que andam exatamente na contramão do que o Senhor deixa-nos na sua palavra. É momento, é tempo, né, de nós, como servos de Deus, olhar para o nosso casamento, olhar para a nossa família e ver aonde estão as lacunas, as brechas que muitas vezes nós deixamos para trás, que muitas vezes nós deixamos passar e que se acompanham. Por quê? Porque muitas vezes nós temos oportunidade de mudar toda uma história. Eu tenho na minha mente que casamento, família, é viver o céu
aqui na terra. Isso nunca foge da minha memória. Sempre eu penso assim: a minha casa precisa ser uma casa de alegria, a minha casa precisa ser uma casa de satisfação, a minha casa é o melhor lugar para estar, a minha casa é o melhor culto que eu posso prestar, é aqui. Eu sempre caminho por essas verdades, né? A nossa casa precisa ser o púlpito das nossas pregações. Precisa urgentemente ser o púlpito das nossas pregações. E aí, como eu falei, eu vou repetir rapidinho aqui, né, as consequências de um divórcio: luto, trauma, relacionamento com o ex nunca termina, estresse financeiro, problemas emocionais ou doenças psicossomáticas, que é o que mais tem afetado a humanidade. A chance de outro divórcio é grande, e a solidão. Que isso possa ficar gravado em nossos corações. Mas, antes de finalizar, nós falamos das consequências. Mas eu quero te dizer, você que me ouve, você que está distante, eu quero te dizer que qualquer um de nós pode ter um casamento abençoado, pode ter um casamento feliz, pode ter um casamento cheio de alegria, cheio de satisfação, cheio de paz. O que nós precisamos fazer é decidir os dois investir neste relacionamento, investir neste casamento, né? Para finalizar, eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 18, o versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 18, somente 2 versículos, diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Nós finalizamos com essa palavra. Por quê? Porque dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro de uma vida a dois, as intempéries, elas vão aparecer. As tempestades, as lutas, as chuvas, a escuridão, ela vai aparecer. Mas eu e você precisamos caminhar pela via do perdão. Não existe casamento bem-sucedido, não existe família bem-sucedida sem aplicarmos o perdão. E é uma vez só, Júnior? Não. 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que nós precisamos perdoar infinitas vezes mais. Porque o perdão que me alcançou em Cristo Jesus, ele é infinito. Ele é infinito. Quantas e quantas vezes nós erramos contra Deus, pecamos contra o Senhor, e Ele está pronto a nos perdoar. E muitas vezes nós queremos segurar o perdão e decidimos separar, e decidimos andar em desacordo, né? Mas o caminho que nós precisamos ter, se nós queremos ter sucesso, se nós queremos afastar das nossas casas o trauma, o luto, as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, o medo, a insegurança, se nós queremos afastar essas intempéries das nossas vidas, da vida dos nossos filhos, eu e você precisamos caminhar pela via do perdão. O perdão é a melhor forma de você demonstrar amor pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Então, você que está me ouvindo nesta noite,
né? Nós, se fôssemos pontuar aqui o desastre de uma separação, eu só fiz aqui 7 ou foi 8. Talvez passaria a noite inteira falando com vocês, né? Sobre divisão de pertences que não tem valor e outras questões. Passaremos a noite. Mas somente esses 7 pontos que eu trouxe, ele traz com muita clareza o mundo atual que nós estamos vivendo. Ele traz com muita clareza. Se nós não queremos isso para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, vamos amar mais a nossa família, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. E amar, ele requer renúncia. Ele requer de nós investimento. Nós somos bons investidores, ótimos investidores naquilo que a gente valoriza. Por exemplo, quem valoriza o estudo, ele estuda e realmente alcança seus objetivos. Quem valoriza, talvez, uma profissão, né, ele investe. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que é mais importante. Aquilo que o Senhor nos deu para que nós fôssemos muito felizes, para que nós fôssemos satisfeitos, alegres, para que a nossa felicidade ela fosse completa. Então, vamos pedir ao Senhor ainda esta noite, que Ele trabalhe naquilo que eu e você precisamos melhorar. Imaginemos que cada um de nós, decida investir pelo menos 10% das 24 horas na vida dos nossos filhos. Você já imaginou que bem que nós podemos fazer? Que bênção que nós seremos na sociedade? Porque quando nós temos filhos bem criados, a sociedade agradece. O mundo agradece. Mas quando nós temos pessoas com sua mente conturbada, a sociedade sofre. Eu só me lembrei de um caso aqui, mas tem 200 mil, né? Porque quando um jovem ele entra numa escola, ali em Realengo, no Rio de Janeiro, e assassina diversas pessoas, esse jovem, ele foi uma bênção para a sociedade? Não, mas ele nasceu em um lar, ele foi formado, ele foi conduzido, talvez teve algum desvio de conduta, talvez foi o espelho dentro de casa. Então, é tempo, independente do que está se passando aí fora, com pandemias, com crise financeira, com esse vírus, vamos desviar um pouquinho o foco dele. Por quê? Porque se a gente somar quantas pessoas se suicidam no mundo, quantas mulheres são assassinadas em sua casa, quantas crianças são molestadas dentro de sua casa, talvez por um padrasto, talvez por um tio, talvez por um avô, você vai ver que a conta da desordem na família, ela é muito maior do que o Covid-19. Ela é muito maior do que o Covid-19. Então, eu rogo a Deus que Ele me dê sabedoria para guiar os meus filhos até a presença do Senhor. Sempre que eu tenho orado pelos meus filhos, eu peço, Senhor, eu não quero aqui um médico, eu não quero aqui uma autoridade, eu quero um simples servo do Senhor. Se o Senhor me conceder a graça de todos os meus filhos serem servos de Deus, para mim basta. É o máximo que eu poderia ter. São meus filhos serem servos e servas do Senhor. Agora, para que isso aconteça, eu preciso investir. Eu preciso me doar.
Eu preciso dar o meu melhor investimento na sua vida, na vida deles e na vida da minha família. Então, o desejo do nosso coração nesta noite é que você tenha observado, guardado na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que nós falamos aqui. Não que existe famílias perfeitas, mas existe famílias que vivem segundo a vontade do Senhor. Existem famílias que vivem segundo a vontade do Senhor. E essas famílias, elas alcançam o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é estar em Cristo Jesus. O nosso maior desejo é seguir em frente, independente do que está acontecendo. Tem uma máxima aí que eu gosto muito e sempre leio. Diz assim: olha, você quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. Que essa possa ser o desejo do nosso coração, do nosso coração. E aí eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, O nosso tempo, ele está terminando. E Deus te abençoe, Adriana. A Adriana está colocando uma mensagem aí. Eu louvo a Deus por sua vida, viu? E dizer a vocês que a nossa próxima live, ela vai falar do céu em casa. É possível ter o céu em casa? Eu diria que sim. Eu tenho certeza que sim, é possível ter o céu em casa. E aí, nós estamos terminando. Falta ali alguns minutinhos. Eu vou orar por sua vida. Eu vou pedir ao Senhor para que esteja abençoando as nossas vidas e pensar que Deus, Ele controla e governa todas as coisas. Neste momento, eleve o seu pensamento a Deus. Neste momento, coloque o seu coração no Senhor neste momento, para que Ele possa ouvir o que você tem a dizer, para que Ele possa ouvir o seu clamor. Talvez você está passando por alguma dificuldade na sua casa, no seu lar. Coloque Deus agora a par do que você está passando. Peça a Ele para resolver a sua situação. Observe as Escrituras Sagradas, que ela diz que Deus, se você ainda teve esse pensamento durante esses dias, algumas pessoas aí da mídia diz que o índice de divórcio pós-pandemia ele vai ser enorme. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu creio que nesses dias nós teremos cura dentro de casa em Cristo Jesus. Nós teremos libertação dentro de casa em Cristo Jesus. Nós teremos salvação dentro de casa em Cristo Jesus. Eu creio porque Deus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nesses dias de dificuldade aí, que as pessoas estão dizendo, que o número de divórcios pós-pandemia é grande, que as pessoas não conseguem, até se aumentou aí o número de espancamento a mulheres, de assassinatos, eu tenho visto também. Eu não estou a par dessas situações, mas eu creio que quando Jesus Cristo chega, a sua luz, ela traz clareza, ela traz vida. Então o que nós temos que fazer? É pedir ao Senhor Jesus que esteja em nossas casas. É pedir a Deus que esteja fazendo morada em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos sustentou com tuas mãos fortes e poderosas. Neste momento, ó Pai, eu te apresento cada família que está ouvindo essa ministração neste momento. Se tem alguém, ó Pai, lá do outro lado, não importa o lugar, passando por alguma dificuldade, passando por alguma luta, passando por alguma provação na sua família, nós repreendemos o nome santo de Jesus Cristo. E te pedimos, Deus, que o Senhor faça morada nessa casa neste momento.
Deus querido, que a tua luz, que o teu amor, que a tua graça, que as tuas consolações sejam com cada família espalhada na face da terra neste momento. Seja, ó Pai, com todos aqueles que estão conosco neste momento. Visita cada um, esteja abençoando, desfaz todo laço, todo embaraço, toda seta contrária do inimigo contra a família. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos, ó Pai, que a tua paz, que o teu amor, que a tua graça e que as tuas consolações seja com todas as famílias da terra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Acho que parou. Deus abençoe a todos e que nós possamos, logo em breve, estar juntos novamente. Viu? Eu agradeço a todos que estão conosco e peço, ore por sua família, invista na sua família. Vamos estar investindo o máximo que nós podemos fazer. E dizer a vocês que nós estaremos juntos novamente. Deus já me deu uma palavra sobre céu em casa. E eu creio que você pode viver o céu em casa. Eu creio. Então, se você crê, esteja comigo. O sinalzinho está dizendo que falta somente 2 minutos, para a gente estar encerrando. Mas que todos, o pessoal da de Linhares, o pessoal que está conosco, essa live ela vai ficar salva no Instagram e também no YouTube de Crisnanda. Se você perdeu algum momento, ou se você precisou sair, ou se você precisou trabalhar, ou quiser mandar para alguém, também, é muito importante, porque Deus, Ele fala. Antes de começar, eu me ajoelhei, orei.